Então eu queria pensar um pouco com você a respeito da questão da tristeza profunda, da questão da depressão. Eu quero convidar a você a pensar junto comigo, para que junto possamos pensar a respeito disso. Então eu vou me utilizar aqui de alguns slides e nesses slides vou procurar apresentar aquilo que eu quero trazer e apresentar para vocês nesta noite. Então vamos começar. Hoje a depressão, meus irmãos, ela é a doença mais incapacitante do planeta. Então hoje, isso segundo a Organização Mundial de Saúde, uma estatística feita em 2015, tá? A depressão afeta hoje cerca de 322 milhões de pessoas no mundo. A depressão, é a principal causa de suicídio no mundo, também estatística apresentada em 2015. Então, no mundo em 2015, 788 mil pessoas foram a óbito por causa da depressão. A prevalência na população, né, ou seja, do planeta, é de 3,6% da população mundial. Então, esse índice já pode dizer que é um processo pandêmico, que é uma pandemia. Nós estamos vivenciando a pandemia do coronavírus, do Covid-19, e bastante preocupados com isso. Mas a depressão também é algo pandêmico. O Brasil, da América Latina, o Brasil é campeão na questão da depressão. Então, no Brasil já são cerca de 11 milhões e 500 mil pessoas que apresentam o processo depressivo. E os grupos de risco, existem pessoas que têm tendência a ficarem depressivos. Então, existe um grupo de risco para estresse. 37% hoje da população brasileira pode passar no momento da vida por um estresse extremamente severo. Enquanto 59% da população brasileira pode passar por uma depressão. E 63% da população brasileira pode passar por um processo de ansiedade. E nós precisamos olhar, meus irmãos, esses números são de 2015, 2016, 2017. Então, com o surgimento, o crescimento da impunidade, da corrupção, tá, das injustiças, tá, o crescimento das pessoas olharem para o seu próprio umbigo, do egocentrismo, do narcisismo, da violência doméstica, enfim, das incertezas quanto ao futuro, tem aumentado grandemente esses percentuais, esses números. Tá? Mas estão apresentados números de 2017, aliás, nós temos até aí a revista Veja, em 31/7/2019, nos apresentando um número a respeito disso. Então, a doença mais incapacitante do planeta é a depressão. A depressão, nós utilizamos algumas metáforas para falar a respeito da depressão. Uma delas eu tenho utilizado nesse estudo, tristeza profunda. Mas existem algumas que são mais presente e conhecida aí no meio terapêutico, no meio fisiológico, biológico, no meio medicinal, tá? No meio das terapias alternativas, enfim. Então, uma delas é o funeral de dentro da alma. Para alguns depressivos, eles afirmam que eles vivem um luto todo dia. Todo dia é dia de dor, de tristeza, é dia de luto. Eles vivem um luto todo dia. A outra aí é tempestade cerebral. Isso é bem intrapessoal. A cabeça não desliga. A cabeça vive cheia de interrogações, de perguntas, de inquirições, de inadequações, de incapacitações. Augusto Cury vai utilizar esse termo aí, SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Tá? Nós temos aí a ideia da melancolia. É uma melancolia, uma tristeza melancólica de forma bruta e de forma exagerada, muito grande. Tá? Nós temos o termo
de um pesadelo que jamais acaba, pesadelo que não tem fim, e nós temos o termo de ser uma dor. Dor na alma, dor violenta, dor síndrome, dor sem explicação, uma dor inexplicável. Tá? Então são metáforas que são utilizadas para demonstrar ou falar a respeito da depressão. Existe uma discussão muito forte sobre isso. Por quê? Porque para alguns se utiliza, como a gente viu, doença mais incapacitante do planeta. Mas para alguns, existem algumas abordagens que abordam a depressão como sendo um sinal de saúde. Porque o organismo integral do ser, tanto os processos psíquicos quanto os processos químicos, dos neurotransmissores, tá? Das sinapses do indivíduo, quanto os processos físicos, estão integradamente lutando para vencer um agente estressante, para vencer uma pressão que estão recebendo, em que o organismo, o ser humano, está se defendendo desta pressão. Por isso que para alguns é a defesa de toda e qualquer pressão. Tá? Então a depressão seria esta defesa. Mas vamos lá. Nós falamos que existe aquela questão do grupo de risco. Então, por que existem os grupos de risco? Aliás, nós estamos fadados, todos nós, a passarmos pelo momento da tristeza profunda, por causa do ativismo nosso de cada dia. A vida está muito ativa, há um ativismo muito grande. A gente se envolve em tantas coisas, em tantas atividades, acaba se envolvendo em nenhuma delas. É um desafio para nós existirmos nesse tempo, nós conseguimos dominar esse tempo, nós conseguimos realmente fazer tudo de acordo com o tempo que Deus nos entregou. Deus nos deu 8 horas para trabalhar, Deus nos deu 8 horas para a gente desenvolver o nosso lúdico, os nossos relacionamentos sociais, estarmos próximos dos nossos familiares, e 8 horas para nós dormirmos, para nós descansarmos. Mas o ativismo do nosso dia a dia, às vezes, não temos tempo. Estamos muito voltados para esse ativismo. Então, esse ativismo pode fazer com que você nos tornemos um grupo de risco. A questão do perfeccionismo. Hoje, a sociedade exige muita perfeição. E aí, a sociedade hoje prioriza regulamentos, prioriza normas, não prioriza relacionamentos. Aliás, os regulamentos estão cada vez mais aumentando em virtude e em função de determinados comportamentos. Então, por causa da violência doméstica, houve a necessidade de se empoderar-se através da Lei Maria da Penha. A violência específica contra a mulher, infelizmente, esse estado é um dos estados no Brasil que tem uma violência contra a mulher muito grande. E é necessário, é preciso, porque o comportamento desse ser humano está necessitando que se trabalhe bem essa regra. Mas a sociedade hoje, ela prioriza demais os regulamentos. Não olha para a pessoa, para o ser. Olha para a norma, olha para o regulamento. Os padrões estão exacerbados, os padrões estão exagerados. A exigência de ser nota 10, a exigência de ser 100%, a exigência de acertar, você tem que fazer certo, você tem que crescer, você tem que desenvolver, você tem que conquistar, você tem que encontrar um bom emprego, você tem que fazer uma excelente faculdade, você tem que ganhar dinheiro, você tem que obter bens, você tem. Então, esses padrões exacerbados do acerto, nós precisamos ser nota 10, nota 1000. Tem levado esse perfeccionismo, porque quando nós nos envolvemos na síndrome do perfeccionismo, nós almejamos subir 5 degraus de uma escada. O perfeccionismo sobe 10. Então eu digo, mas eu vou subir 10. O perfeccionismo sobe 20. Mas eu vou subir 20. O perfeccionismo sobe 50. Mas eu vou subir 50. O perfeccionismo sobe 100, 200 degraus. Então, nós não nos permitimos
realmente falharmos. E quando falhamos, agimos com a tirania conosco, batemos em nós mesmos. Tá? Então, quem vive da síndrome da perfeição, síndrome do perfeccionismo, pode se tornar um grupo de risco para a depressão. Pessoas com tendência, pessoas que se isolam, pessoas mal-humoradas, pessoas desanimadas, pessoas extremamente negativas, podem ser grupo de risco para a depressão. Pessoas com ira, pessoa com raiz de amargura, ressentimento. Por isso que Paulo diz lá em Efésios 4, verso 26, irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre vossa ira, não deis lugar ao diabo, não permita que o diabo venha tentar vocês. Tá? Então, nós precisamos ter cuidado com a nossa ira. O que nós estamos fazendo com a nossa ira? Provérbios 15, verso 1 diz que a palavra branda desvia o furor. E também a tendência hereditária. Hoje, a nível mundial, mais ou menos, cerca de 36% das pessoas têm tendências hereditárias porque já tiveram casos de depressão na sua família, nos seus familiares, principalmente nos parentes ascendentes, tá? Então podem ter tendência à depressão. Tá? Oscilações hormonais, as mulheres, por exemplo, por causa do problema da TPM, da menopausa, a questão da gestação, tá? A questão do parto, né? Há muita mudança hormonal, pode gerar realmente também um problema de depressão, pode ser grupo de risco. E os adolescentes, porque os adolescentes também passam por mudança hormonal. Não só a mudança hormonal dos adolescentes, os lutos pelo qual o adolescente passa. Ele passa pelo luto porque perdeu o corpo infantil. Ele passa pelo luto porque está havendo mudança realmente hormonal muito grande nele. Ele passa pelo luto porque perdeu a referência dos pais. Ele passa pelo luto porque está buscando a identidade agora na turma, na rapaziada. Tá? Então, essas oscilações geram mudanças químicas, tá? Nas mulheres, nos adolescentes, e podem se tornar grupos de risco para ter a depressão. O meio que nós vivemos, os espaços que nós vivemos. Nós somos um construto social, nós somos um construto da sociedade. E a menor sociedade que nós vivemos, ainda a menor sociedade, o micromundo, o mundo em miniatura, é a nossa família. E aí, esse meio que nós vivemos vai nos mostrar, nos ensinar como que eu resolvo as minhas aflições, como que eu resolvo os meus conflitos, como que eu resolvo os meus problemas e as minhas perdas. Como que eu supero os alvos não alcançados, como que eu lido com os meus fracassos, que eu lido com as minhas derrotas, como que eu lido com situações que eu não controlo. Então esse meio que nós vivemos pode nos tornar, através de uma incapacidade adquirida, grupos de risco para o problema da depressão, da tristeza profunda. E também a questão das culpas. Tá? A culpa real, de olhar para a culpa e me fazer uma autocondenação, me frustrar por causa dessa culpa, gerar em mim uma desesperança por causa da culpa, ser culpado, se sentir culpado, aí já é uma culpa real, já é uma culpa neurótica, a respeito das surpresas da vida, porque a vida pode nos causar surpresas, nós podemos ser surpreendidos pela vida. Meus irmãos, em 2019, fechando o ano 2019, os planejamentos, os planos que fazíamos para 2020, nós fomos surpreendidos com essa pandemia. Então, a vida nos causa surpresa, e essas surpresas da vida podem nos gerar culpas, mas culpas neuróticas, não culpas reais. Tá? E a própria nossa tirania pessoal, às vezes nós somos carrascos de nós mesmos, verdugos com nós mesmos, olhamos para nós, somos críticos e impiedosos com cada um de nós. Então, podemos nos tornar pessoas do grupo de risco. E nesse grupo de risco, podemos ter tristeza profunda, podemos passar pelo processo depressivo. Ainda grupo de risco. A pessoa que evita a responsabilidade vive de autopiedade, vive de ganho secundário, sempre precisando de ganho secundário, ninguém me ama, ninguém me quer, vai desfolhar o mal me quer, vive a seu menos,
vive de lamúria, vive de lamentação, precisa realmente, se retroalimenta de que alguém, ó, pobre coitado, pobre coitada, pode ser um grupo de risco para a depressão. A dependência e a codependência. Tá? Quando eu me torno muito dependente das pessoas, quando eu não adquiri minha capacidade de autonomia psíquica, ainda vivo numa dependência muito grande, ou numa codependência. O que é codependência? Eu resolvo os problemas do mundo. Eu resolvo o problema das pessoas. Ai de mim, ou ai da pessoa se não fosse eu. Eu sou aquele que preciso tomar tudo nas mãos, resolver tudo, dar direção para tudo. Eu sou o salvador da pátria. Tá? Então, essa dependência, essa codependência pode gerar, pode fazer de você um grupo de risco para a depressão. Explosões, implosões, impulsões, adicções, quando eu adiciono algo ao meu comportamento, está muito semelhante, parecido ao ganho secundário. Adiciono sexo, adiciono vício, adiciono droga, adiciono compulsão para compra, adiciono compulsão para comida, transtornos alimentares. Então, são reações que procuram tentar mascarar um vazio que está dentro de mim, reações mascaradas. E aí eu posso me tornar um grupo de risco para a depressão. Tá? Pessoas que vivem alienadas, pessoas que vivem enclausuradas, pessoas que vivem sempre em fuga, não encaram a realidade das coisas, não encaram a realidade dos problemas, vivem sempre fugindo. Pessoas que se retraem, vivem de retratações muito grandes, podem ser grupo de risco para a depressão. Pessoas que querem chamar a atenção. Pessoas que vivem negando os vínculos. Pessoas que têm tendência ao suicídio. Pessoas que estão tendo um grito inconsciente de socorro. Também podem ser pessoas que podem apresentar a depressão. Então, são alguns grupos de risco, tá? Que a gente precisa, não pode, aqui não dá para a gente, nesse pouco tempo, falar assim detalhadamente sobre cada um, tá? Mas esses são aí alguns dos principais grupos de risco. Como superar? Como superar a depressão? Como realmente conseguir fazer isso? Superar essa questão do processo da depressão. Superar essa tristeza profunda. Jesus nos ensina. Aqui em Mateus, capítulo 26, a partir do verso 36, quando ele vai para o Getsemane, no lugar chamado Getsemane, tá? Enquanto ele pede para os discípulos estarem junto comigo, para sentar, para vigiar com ele, para ficar com ele, para velar com ele, para orar junto com ele. Jesus vai dizer assim: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Jesus passou, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus esteve aqui neste mundo, nós vimos que ele era cheio de graça e verdade, ele se encarnou, ele habitou entre nós. Teve um momento que ele teve sede, fome, cansaço. Teve um momento que ele se entristeceu pela perda de um amigo querido, Lázaro, ele chorou, diz um dos menores versículos da Bíblia, João 11:35, e Jesus chorou. E nesse texto aqui nós percebemos alguns sintomas presentes na humanidade de Jesus que podem demonstrar-nos realmente como que nós podemos superar a tristeza mortal, superar essa tristeza profunda, superar esse pesadelo da alma. Como que nós conseguimos fazer isso? Jesus diz: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender para superarmos a questão da tristeza profunda, da depressão, é realmente olharmos para essa realidade, admitirmos a realidade, admitirmos que eu estou profundamente triste, eu estou profundamente em tristeza mortal, em tristeza que está me abatendo, está me consumindo, está me destruindo. Assim Jesus fez. Olha, ele em angústia, verso de número 37, levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Jesus estava em angústia. E nessa angústia, o que ele fez? Ele escolheu amigos mais chegados. Levou com ele Pedro
e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João. Então, se você está passando por esse momento da tristeza profunda, começa a fazer uma relação de quais são os seus amigos mais chegados e procure estar próximo deles, procure andar com eles, procure dizer para eles, vele comigo. Tá? Pega realmente os seus amigos mais chegados. Provérbios 17 diz que há amigo mais chegado que irmão. Compartilha com ele a sua dor, compartilha com ele a sua angústia. Jesus assim fez. Você quer superar a tristeza profunda? Você está em angústia? Jesus estava entristecido e estava se angustiando muito. E ele escolheu para este momento amigos mais chegados, amigos próximos. Ele podia ter pego os 12 discípulos, mas ele pegou 3. Então, para superar a angústia, eu preciso de amizade, de amigos mais chegados que irmãos. Segunda coisa, a depressão é uma dor muito forte, uma dor profunda. Tá? E quando eu suplico para esses amigos estarem junto de mim, eu preciso abrir meu coração. Eu preciso admitir essa realidade e botar para fora, vomitar, abrir meu coração. Foi isso que Jesus fez. Jesus não colocou muralhas no seu coração. Jesus não colocou comportas no seu coração. Jesus não fechou o seu coração. Jesus não disfarçou o seu coração. Jesus não procurou botar florzinha no seu coração, perfumezinho no seu coração. Não. Jesus se abriu. Jesus se expôs. Ele, em dor, ele disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fica aqui e vela comigo. A dor que você está sentindo, porque você está passando pela tristeza profunda, abra o seu coração. Escolha amigos mais chegados. Abra o seu coração. Não coloque comportas, não coloque muralhas, porque as muralhas vão impedir que passem os espinhos, mas vão impedir que passem as rosas. Admita a realidade, olhe para a realidade, não disfarce a realidade. A minha alma está profundamente triste, a minha tristeza é mortal. Terceira coisa que Jesus fez, Jesus estava abatido, verso de número 38. E no momento que ele estava abatido, em angústia, em dor, em abatimento, ele convidou e convocou os seus aliados para que fiquem aqui e vigiem comigo. Fiquem aqui e velem comigo. Podem estar em silêncio, quieto, mas participem da minha angústia, participem da minha dor, participem do meu sofrimento. Eu sei que hoje a igreja tem estado assim, muito de celebração, de celebração, de celebração. Nós precisamos realmente de lamento. Porque na igreja nós deveríamos encontrar os amigos mais chegados que irmão. É lá que nós deveríamos encontrar aqueles em quem eu posso confiar e abrir o meu coração. Em abatimento, eu preciso dizer assim, não quero ficar só. A solidão, na depressão, pode ser o golpe fatal, o golpe final. Eu preciso convidar e convocar os meus aliados para ficarem e vigiarem junto comigo. Quarto, Jesus, agora em aflição, ele derrama também seu coração diante de Deus. Ele escolheu amigos mais chegados. Ele não colocou muralha e comporta no seu coração. Ele, em abatimento, ele convocou, convidou os aliados. Mas esse nível, ele precisava transcender. E além desse nível, e ele em aflição, ele vai derramar o seu coração diante de Deus. Verso 39. Indo um pouco diante, prostrou-se sobre o rosto, orando, dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, em aflição, agora Jesus vai derramar o seu coração diante de Deus. Sabe por quê? Porque Deus conhece o nosso coração. Sabe por quê? Porque Deus é o único que pode ser o remédio realmente para essa tristeza profunda. Você precisa que seus amigos chegados estejam próximos de você. Você precisa abrir o seu coração para eles. Mas você precisa se derramar perante ao Senhor. Ana assim fez. Ana disse para Eli, não me entende por embriagada.
eu sou uma mulher amargurada, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Estou derramando a minha alma perante o Senhor. Você está passando por tristeza profunda? Está em angústia, em dor, em abatimento, em aflição? Eu quero convidar para você, nesta noite, você se derramar diante do Senhor. A aflição de Jesus foi tanta, que ele chega a se derramar diante do Senhor. E se você observar o texto vai dizer que a ponto que o suor de Jesus começou a se transformar, a se tornar em sangue. Lucas, lá no capítulo 22, do verso 31 ao verso 34, ele vai falar sobre isso. E quinto lugar, como superar a tristeza profunda, o sofrimento, a angústia, a dor, o abatimento? Descanse. Descanse. O verso 39 diz isso, tá? Todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Não seja o que eu quero, Senhor, mas sim o que tu queres. Confie, descanse no Senhor, espere com paciência no Senhor. Tenha a certeza de que este momento vai passar. Tenha certeza de que é esse momento difícil de angústia, esse momento difícil de dor, que você precisa dos amigos mais chegados, que você precisa abrir o seu coração para esses amigos, que você precisa suplicar e pedir aos amigos em abatimento, fiquem aqui comigo, que você, em aflição, você derrama o seu coração diante de Deus, você derramou o seu coração diante de Deus, agora em sofrimento, descanse. Lança sobre Jesus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Descanse, tenha certeza de que Deus, Ele realmente pode fazer algo mais, pode fazer algo extraordinário, pode fazer algo diferente na sua vida, em nome de Jesus. É claro que nós estamos falando aqui numa integralidade, numa totalidade desse ser. E como ser integral, como ser total, você precisa de tratamento multimodal, tá? De tratamento intersetorial, interdisciplinar. Você precisa de tratamento de alopatia, tratamento medicamentoso, tratamento com assistência neurológica, psiquiátrica, você precisa de processo terapêutico, mas você precisa de amigos. Você precisa abrir o seu coração, não colocar comportas nele, colocar muralha no seu coração. Você precisa de pessoas que estejam próximo de você. Convide seus aliados para estarem junto contigo, para vigiarem junto contigo. Derrame o seu coração diante de Deus e descanse nas promessas do Senhor, porque Deus tem algo para fazer. Então nós estamos concluindo. E eu quero concluir fazendo uma aplicação aqui com você nesta noite, uma aplicação com você neste momento. Eu fiz aí, coloquei aí no slide aí, que vai chegar aí até você, chegou aí já até você. Nesse slide, eu quero fazer uma aplicação, para que você entenda tudo que a gente colocou aqui, a gente falou. Nós somos pessoas que sempre estamos em busca do objeto. O nosso desejo, que é psíquico, a nossa necessidade, que é fisiológica, sempre está em busca do objeto que satisfaz o nosso desejo, satisfaz a nossa necessidade. E essa busca faz com que o meu psiquismo fique me escapando. Eu estou sempre em busca de absolutos e perfeições. Nós estamos vivendo no mundo, nos avanços tecnológicos, por exemplo, do momento das insatisfações. As coisas são tão rápidas, tão ligeiras, fast food, tão rápido. Você começa a digitar uma palavra lá no Google, o Google já adivinha qual a palavra que você quer, já está indo na sua frente. Nós queremos a internet mais rápida, com mais mega, mais ligeira, para que a gente possa acessar o outro lado do mundo, esse mundo globalizado. Então, nós achamos que é só apertar o botão, está resolvido, tomar Doril e a dor some. Então, essa busca da via, dos objetos, tem me feito realmente a busca de constante absoluto, de constante perfeições. Eu quero atingir o absoluto, eu quero atingir a perfeição. E eu acabo encontrando determinantes que são irracionais, que não conseguem determinar a razão. Por que eu ajo assim? Por que eu faço desse jeito? Então, na realidade, esse ser humano vive num vácuo social, num vácuo relacional, num vácuo comportamental,
Porque existe um abismo profundo entre o nosso desejo, necessidade e o objeto que satisfaz o nosso desejo e a nossa necessidade. Um abismo muito profundo. Então, para Freud, esse abismo é chamado de angústia. Para Lacan, esse abismo é chamado de falta. Para muitos pós-freudianos, é chamado de vazio. E Jung nos fala a respeito de sombras. Então, meus irmãos, Jesus Cristo, ele padeceu por nós, por cada um de nós, deixando o exemplo dele, e aí está o exemplo, ele passou por esse momento de tristeza profunda para que a gente possa superar, a gente possa olhar para o exemplo dele e seguir as pisadas dele. Por isso que ele diz, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós podemos nos erguer, Jesus nos ergueu na cruz do Calvário. Nós vamos andar como está esta figura aí, dentro deste abismo, desse vácuo, desse vazio, uma figura derrotada, tá? Uma figura indignada, uma figura inadequada, uma figura frustrada, aí como está presente nesse vácuo e nesse vazio. Então, como nós podemos superar a questão do processo depressivo. Nós podemos superar construindo uma ponte nesse abismo. Uma ponte que vai ligar o seu desejo ao objeto do seu desejo, a sua necessidade ao objeto da sua necessidade. Então nós podemos construir essa ponte. Essa ponte que é construída, ela tem dois sustentáculos. O sustentáculo é o Espírito Santo de Deus, que nos consola, nos conforta, nos convence do pecado, do juízo, nos faz lembrar daquilo que Jesus ensinou. E é a palavra de Deus, que ensina, que exorta, que redargue, que nos motiva, que nos orienta. Se nós meditarmos nela de dia e de noite, nós vamos ser como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá seu fruto na estação própria, e tudo que fizer vai prosperar. Então nós vamos construir essa ponte. E essa ponte é construída através desses dois sustentáculos. Eu preciso olhar para a ação do Espírito Santo na minha vida e olhar para os ensinos da palavra de Deus. Então, essa ponte, ela é chamada de fé. A fé é o firme fundamento do objeto, das coisas que se esperam, desejo e necessidade, e prova das coisas que não se vê. Então, é pela fé. Então, a fé, ela é de extremo valor, de extrema importância para que eu possa superar a tristeza profunda. A ciência é de valor, a medicina é de valor, né? Tudo, os avanços aí médicos são valorosos dentro do processo da depressão. Os processos psicoterapêuticos são de valor. As terapias breves, alternativas, são de valor, mas de grande valia, de grande valor é a fé, porque a fé me faz realmente trabalhar de forma que o meu psiquismo não venha se escapar de mim e minha busca de absoluto e perfeição seja encontrado em Deus. Ele é a perfeição, Ele é o absoluto. Assim, tá? Paulo diz, eu vou com a minha razão, eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tá? Então eu gostaria de deixar isso com você, deixar esse exemplo de Jesus para que você realmente possa superar a tristeza profunda. Está em angústia? Escolhe amigos mais chegados, conversa com eles, expõe a situação pela qual está passando, abre o seu coração, coloca para fora a sua dor, espreme o seu furúnculo para tirar o carnegão desta dor que está doendo. A dor precisa ser sentida, precisa ser esgotada. Está em abatimento? Convide os seus aliados, convoque os seus aliados para ficarem contigo, para vigiarem contigo. Está em aflição? Derrame seu coração diante de Deus. E em seu sofrimento descanse e espere. Saiba que Deus tem algo grandioso para realizar na sua vida, porque a Bíblia diz, lá em Romanos, capítulo 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo decreto de Deus, daqueles que são chamados pelo propósito de Deus. Então, eu gostaria de que você pensasse sobre isso, essa breve palavra, esta rápida palavra a respeito de tristeza profunda. Eu creio que é de grande valia para a sua vida, para a minha vida,